Olá, tudo bom? Denis Moura falando com você mais uma vez. Muito obrigado por ter assistido o último vídeo e ter entendido e ter solicitado que eu entrasse mais a fundo nesse assunto agora. Bom, como eu venho avisando, só vou me comunicar agora pelo YouTube, é muito mais prático. Então, por favor, se inscreve no canal, ative esse sininho, você vai estar sempre recebendo os vídeos mais atualizados, principalmente nessa fase difícil que a gente está passando na nossa categoria aqui na nossa cidade. Bom, vamos explicar agora qual é o propósito desse vídeo. É falar dos impostos, dos tributos. O que o Eduardo Paes está querendo dizer quando ele afirma que ele vai intensificar a cobrança de impostos? Ele vai aumentar os impostos? Ele tem poder para aumentar os impostos? A secretária de Transporte fala em taxas. Ela tem poder para criar taxas? Então vamos entender isso aí agora, a partir desse momento. Bom, é o seguinte, não tem como entender isso se a gente não fizer uma cronologia de fatos. Em 2016, quando Eduardo Paes era prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ele teve várias oportunidades de unificar motoristas de aplicativo e taxistas. Na época a coisa era muito fervida, era muita briga. Ele teve várias oportunidades para isso, ao contrário. Ele instigou a briga, ele instigou a competição quando ele fez um decreto, aprovou um decreto proibindo que os motoristas de aplicativo rodassem na cidade. Lógico que isso não acontece da noite para o dia. Os motoristas viviam um inferno, sendo fiscalizados, tendo seus veículos rebocados, pagando multas e tudo mais. Sempre naqueles pontos nevrálgicos. Rodoviária, aeroporto, saída de evento, coisas desse tipo. E depois veio a proibição definitiva. Nesse momento, ele assume novamente a prefeitura e começa a fazer, desde o primeiro dia de mandato, fazer declarações contra os motoristas de aplicativo, disfarçadas de declarações contra as empresas. Por que disfarçadas? Quando se agride a empresa, quando sobretaxa a empresa, obviamente a empresa vai repassar isso para o motorista de aplicativo e também para o usuário. Ela não vai assumir, a gente já conhece bem a natureza dessas empresas, de boazinha elas não têm nada e elas não vão assumir esse prejuízo. O que acaba acontecendo? A bomba sempre estoura do lado mais fraco, que é o motorista. Vamos entender hoje qual é a estrutura. Quem estava lá naquelas imagens iniciais, quando o Eduardo Paes ganhou? Estava o Jorge Felipe, o neto do Jorge Felipe já virou secretário do Eduardo Paes, então está junto. O Jorge Felipe hoje não é mais presidente da casa, mas está lá no seu 7º mandato, 8º mandato, não sei, e é um cara muito poderoso ali dentro. O Caiado, que é o presidente da Câmara dos Vereadores, é do partido do Eduardo Paes. E a maioria dos vereadores estão com o Eduardo Paes. Então, assim, o cenário não é bom para a gente não tem apoio dos vereadores, a gente não tem apoio do prefeito. A gente tem lá o Pedro Duarte. Pedro Duarte do Partido Novo, já até ofereceu apoio, mas o problema é que o Partido Novo, ele esbarra na ideologia do próprio partido. Ele entrou no meu Facebook, fez um comentário, eu comentei isso com ele, eu gosto muito dele, inclusive, mas a ideologia do partido é que não tenha regulamentação nenhuma, que fique tudo à vontade, que o motorista negocie direto com a empresa, que a prefeitura não se meta, que o Estado não se meta. O problema é que se a gente for negociar direto com a empresa, a gente já sabe no que dá, eles não ouvem a gente, não tem diálogo, enfim, é uma tortura. Então, assim, a ajuda que a gente tem, talvez não seja suficiente. A briga que a gente vai ter daqui para frente vai com certeza atrapalhar a questão da luta por melhores ganhos. Porque quando você briga para sobreviver, você não consegue brigar por melhores ganhos. Isso é uma lástima, isso aconteceu por muito tempo. A gente ficou assim em 2017, 2018, meados de 2019 só conseguiu brigar e ainda sem êxito por melhores tarifas a partir de final de 2019. Então, assim, a gente não está num bom ano, digamos assim. É necessário muita união, muita consciência, muito estudo do que está acontecendo. Vamos explicar agora especificamente a questão tributária. Quando o governo federal liberou as prefeituras para criarem suas próprias regulamentações, o Crivella criou uma regulamentação onde ele cobrava 1% em cada corrida, do valor de cada corrida, como chamado preço público. Isso é uma taxa. Isso aí variava de 1% a 3%. Se o aplicativo não declarasse quanto ele estava ganhando, se o aplicativo deixasse de pagar um mês, a prefeitura podia aumentar isso para 2%, 3%. Então ela ganhava no mínimo 1%. Isso estava em torno de 10, 12 milhões por mês só nisso aí. Fora um imposto sobre serviço, o ISS. O ISS, por uma lei federal, ele é dito que você tem que pagar, isso é uma lei federal, a prefeitura não tem como mudar a lei federal. A lei federal diz que você tem que pagar não aonde inicia a corrida. Ela diz que você tem que pagar aonde a empresa tem uma sede. E aí, a Uber nessa época tinha uma sede no Rio de Janeiro. A Uber, a gente conhece, tinha o escritório de São Gonçalo, o escritório do Centro, da Presidente Vargas e o escritório de Madureira. Se não me engano, não é esse. Mas tem um outro escritório, que esse era a sede da Uber, que o motorista não tinha acesso.
A Uber mantinha esse escritório no Rio de Janeiro. O que ela fazia então com o decreto do Crivella? Ela pagava 1% de preço público em cada corrida, mais 3% do imposto sobre serviço. Então, assim, o imposto sobre serviço é o serviço que ela presta. Então, do que ela retém do motorista, ela tira 3% e pagava à prefeitura. Isso no governo do Crivella até fevereiro de 2019. Em fevereiro de 2019, o deputado estadual do Partido Novo, Alexandre Freitas, entrou na justiça contra os decretos do Crivella. Por que os decretos do Crivella? Havia um segundo decreto do Crivella, que vocês vão lembrar, que ele era ridículo, que ele tinha aquela proibição de atender bem, que você não podia parar para pegar as pessoas. Lembra um código de conduta que ele criou? No auge da PL 78, ele achou que criando aquilo ali ele acalmava os ânimos e ao contrário. E aquilo ali virou uma comédia. Então o Alexandre Freitas entrou na justiça e derrubou o primeiro decreto, que era esse que cobrava os impostos, e derrubou o segundo decreto. De fevereiro do ano passado para cá, a Uber passou a pagar somente o ISS, o Imposto sobre Serviço. Deixou de pagar o preço público. Isso é um gigantesco prejuízo para a prefeitura. Por quê? O preço público dava mais de 12 milhões por mês. E, acho que, se não me engano, a arrecadação de impostos, entre impostos e taxas, ficava em 25, 26 milhões por mês. E o Imposto sobre Serviço, ele acaba cobrando um pouco menos, porque ele tira do percentual que ele retém, que é a prestação de serviço de aproximação das partes. Então, assim, foi um prejuízo gigantesco para a prefeitura. O Alexandre Freitas fez isso alegando que os decretos eram proibitivos. Só que, na verdade, ninguém estava proibido de trabalhar, estava todo mundo trabalhando normalmente. Muito infeliz porque não tinha segurança nem tarifas justas, né, nem respeito por parte dos aplicativos com os motoristas. Então, o decreto do Crivella ele era bom para a prefeitura, não impedia o nosso trabalho, mas era ruim no sentido de não ter melhorado as nossas condições. Correto? Beleza. Quando foi derrubado esses decretos, logo em seguida foi derrubado em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020, agora eu falei 2019. Fevereiro de 2020. Depois veio março de 2020, a pandemia. Meados da pandemia, junho, se não me engano, julho, a Uber fechou de vez aquele quarto escritório que eu falei, que os motoristas não tinham acesso, onde era a sede da Uber no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Quando ela fechou ali, ela parou, ela perdeu a obrigação, ela fechou alegando o problema da pandemia. Ela fechou ali, ela parou de ter a obrigação de pagar o imposto sobre serviço, que ela continuou pagando depois da derrubada do decreto, ela parou de pagar no Rio de Janeiro. A sede da empresa passou a ser em São Paulo, e aí de junho ou julho para cá, ela passou a recolher em São Paulo. Então, hoje, nesse momento, quando Eduardo Paes assume a prefeitura, ele ou qualquer prefeito que assumisse, assume a prefeitura não arrecada um único centavo dos aplicativos. Eu estou dando só o exemplo da Uber. Por quê? A Cabify, desculpa, eu não tenho a informação exata, mas eu acho que segue a mesma orientação da Uber, mas eu não posso falar profundamente. E a 99, desde o início do primeiro decreto do Crivella, ela entrou na justiça para não pagar nada. E acredito que não pague nada até agora. Enquanto vai continuar não pagando, até que esteja julgado, enfim. O que acontece? Quando o Eduardo Paes assumiu, ele deve ter visto que os aplicativos não estão arrecadando absolutamente nada para a prefeitura. E aí ele deu um pulo dessa altura, né? Ele quer arrecadar. Não acredito que seja mágoa dos motoristas de aplicativo, que seja ódio dos motoristas de aplicativo. Ele realmente não teve apoio da categoria para se eleger. Mas não teve apoio porque lá atrás ele criou um decreto, aprovou um decreto proibindo a categoria de trabalhar. Então, se ele já proibiu antes, pode proibir de novo. E agora ele vem com toda a força. Por quê? Ele quer que o aplicativo pague, que o aplicativo remunere a prefeitura. E ele vai massacrar quem para que isso aconteça? Você, motorista. Por quê? Quando ele rebocar o seu carro, quando ele tirar você da rua, quando ele começar a ir para cima de você, o aplicativo vai começar a negociar. E é isso que vai acontecer. Como faz para reverter esse imposto sobre serviço para a cidade do Rio de Janeiro? É muito difícil. Tem que ter um acordo também com São Paulo. Por quê? São Paulo vai deixar de receber e ele está amparado pela lei federal, visto que a empresa não tem mais sede na cidade do Rio de Janeiro. Então a empresa teria que trazer uma sede para a cidade do Rio de Janeiro e mesmo assim isso seria discutível, porque ela tem uma sede também em São Paulo e no momento está pagando imposto sobre serviço em São Paulo. Resumindo, é um grande embrolho, sabe, uma grande confusão, a qual não vai trazer em nada benefício para o motorista, em absolutamente nada. Vai trazer uma regulamentação feita não mais pela Câmara dos Vereadores e provavelmente pelo prefeito, mas cheio de problemas essa regulamentação, pode ter certeza, ela vai estar cheia de problemas, vai ser um decreto cheio de problemas, de proibição, de imposição,
Porque ele está realmente interessado em acabar com o trabalho? Não, ele está interessado em forçar o aplicativo a pagar para estar na cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu estou explicando tudo isso para que, de repente, diminua um pouco os boatos, diminua um pouco essas confusões todas e que as pessoas entendam que é momento de união, que na hora que convocar, na hora que ele apresentar um decreto, na hora que botar uma votação, tem que se manifestar. A gente vai convocar, a gente vai botar a galera unida, não importa se gosta de A, se gosta de B, se é amigo de C, não interessa. Todo mundo tem um objetivo só. Se o objetivo é o bem-estar da categoria, se o objetivo é trazer benefícios para a categoria e evitar que a gente não tenha a geração de renda que a gente vem tendo, é importante que todo mundo, inclusive a galera acomodada que nunca vai no manifesto, que se manifeste pelas redes sociais e presencialmente, tá bom? O vídeo ficou muito longo, mas foi necessário. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, é muito importante compartilhar. Curte aí o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o tal do sininho aí para você poder receber outros vídeos, porque daqui para frente vai ser muito importante que a gente esteja muito bem esclarecido, tá certo? Muito obrigado, tudo de bom, a luta continua.